Boa noite. Graça e paz. Amém, igreja do Senhor? Amém. Igreja linda. Irmãos, como os irmãos sabem, nossos queridos pastores estão em viagem, estão hoje no Espírito Santo, pregando nas igrejas que foram visitar por lá. E ficou incumbido para nós, da equipe da JMI, dirigirmos este culto hoje junto com os irmãos, e nós vamos conversar sobre a perseguição à igreja. Acredito que os irmãos tenham visto a arte maravilhosa que foi divulgada nos grupos. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a igreja. Eu queria convidar os irmãos a abaixar nossas cabeças e orarmos pedindo direção do Espírito Santo neste momento. Amém? Pai querido, exaltado, entregamos este momento, Senhor Deus, a Ti, crendo, Senhor, que é tudo por meio do Senhor, por intermédio do Senhor, para a honra e glória unicamente do Teu santo e bendito nome. Pedimos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja direcionando, guiando cada uma de nós três que estaremos aqui, Senhor Deus, apresentando o que foi estudado. Pedimos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo fale e ministre a cada coração, que não sejam, Senhor Deus, palavras vãs, que não sejam, Senhor Deus, mais informações soltas ao vento, mas que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, confrontar, ministrar, convencer cada coração da palavra que o Senhor quer trazer hoje, Senhor Deus. Pedimos, Pai, que sejamos canais desobstruídos da Tua ministração, da Tua palavra santa e bendita, que o Senhor encontre na nossa igreja corações sedentos e ansiosos por mais de Ti, da Tua palavra, pelo avanço e crescimento da Tua igreja. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja à frente de tudo que for falado, entendido e realizado neste momento. Nós oramos entregando a Ti em obediência, reverência e temor à santidade deste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou nervosa, irmãos, perdoem um pouco, é bastante, né? Hoje nós vamos falar falaremos um pouco, obviamente, são 2000 anos de história da igreja, então, obviamente, se a gente ficasse 5, 7, 10 horas cada uma falando, não falaríamos ainda nem 10% de tudo da história da igreja sobre a perseguição. Mas hoje falaremos um pouco sobre a igreja perseguida e convidamos a toda a igreja a participar conosco nessa jornada breve pela história da igreja. Como os irmãos já sabem, desde Gênesis capítulo 4, quando Caim mata o seu irmão, se levanta contra o seu irmão e comete o primeiro homicídio, a perseguição aos filhos de Deus tem se espalhado desde o começo, desde o primeiro homicídio até os dias de hoje, por toda a terra. Se nós formos ver do ponto de vista espiritual, os ataques são ainda anteriores aos eventos do Jardim do Éden, começando quando o próprio Satanás se levanta contra Deus, se orgulhando, querendo ser igual a Deus, e por isso é lançado dos céus, como vemos na Bíblia. Nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal continua, só que de maneira incessante. A injustiça continua se acumulando muitas vezes, chocando qualquer um que permita-se ser um observador da perseguição ao cristianismo. E há quanto tempo a perseguição acontece aos cristãos? Infelizmente, desde que o mundo é mundo, a gente tem a perseguição aos cristãos. Ela nunca se afastou da igreja e certamente para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história da igreja, ser perseguido parecia fazer parte mesmo do dia a dia deles. Hoje em dia, para a gente é algo distante, mas para eles ali no dia a dia era constantemente uma batalha de sobrevivência. E de fato a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai como os movimentos mesmo das ondas do mar. Então existem momentos ali da igreja da história da igreja em que a perseguição estava muito mais assídua, e outros momentos elas cessaram, assim, às vezes tinham, mas assim, eram menos. E esses períodos de tolerância que aconteceram, eles foram conseguidos a duras penas. Eles existiram, mas assim, muitas pessoas tiveram que sofrer para que existissem esses momentos mais calmos, esses momentos de tranquilidade para a igreja. Infelizmente, logo depois desses momentos de tranquilidade da igreja, vinham seguidos por momentos de muito derramamento de sangue, de muita violência, ataques, tanto por ataques fora da igreja, mas infelizmente também vindos da própria igreja. E nós aqui do Ocidente
estando ali no início do terceiro milênio, nós temos desfrutado desse longo período de paz, digamos assim, e graças a Deus por isso, de liberdade religiosa, mas nós sabemos também que não é garantia de nada, que a qualquer momento essa liberdade ela pode cessar. Então a gente vai aprender ali, depois passar da história da igreja, que infelizmente muitas vezes aconteceu isso e que a gente pode estar a momentos, né, de acontecer isso de novo. E por que os cristãos eram perseguidos no Império Romano? Os primeiros dias de sofrimento eles eram esporádicos, né? Então não eram tão frequentes, eles aconteciam mais raramente e eram bem localizados. Mas depois do incêndio que aconteceu em Roma em 64 depois de Cristo, o imperador Nero, e quem participa aqui do culto pela manhã já ouviu falar dele, né? Ele fez os cristãos um bode expiatório para essa tragédia e assim essa opressão começou a se espalhar. Aqueles que professavam o cristianismo, eles eram torturados e queimados. Era o começo da perseguição que aí se espalhou por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todo o canto. Como consequência dessa perseguição, grande parte do Novo Testamento foi escrito na prisão, porque a maior parte dos cristãos que realmente pregavam o evangelho já estavam presos. No século II, o autor anônimo da carta Diogneto mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. A igreja primitiva ela teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. Se o tigre chega às paredes, se o Nilo não cobre os campos, se o céu não se move, ou a terra o faz, se a fome, se a praga, o brado é rápido, e os cristãos as leões, porque eles realmente eram jogados a essas feras. A respeito dos cristãos, pois eram apontados como culpados por tudo o que acontecia no Império Romano. Em 250 depois de Cristo, durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara, o imperador determinou que todos os cristãos e todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses, inclusive aqueles que professavam a Cristo. Eles eram entregues, para essas pessoas eram entregues certificados, e aqueles que não faziam isso, ou seja, os cristãos, eram presos e executados. Em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco de todos os livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão do clero. Durante esse mesmo período, Eusébio relatou casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa é considerada a última e grande perseguição, talvez a mais sangrenta entre os cristãos, que durou bastante, né? Nós começamos aqui estudando em 64 depois de Cristo e finalizamos em 303. E aí vem a pergunta, quando que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano? Porque nós vemos ao redor da história que começa com esse período instável de perseguição, como a Flávia trouxe, 303, a grande perseguição por Diocleciano, como a gente viu já no módulo EBD da igreja, quando nós temos a história da igreja, que o pastor falava de tantos pastores que foram para a própria reunião do concílio de Nicéia em 315 e não tinham membros do corpo, não tinham olhos, eram totalmente debilitados na sua saúde por conta das torturas ocasionadas por conta da perseguição. E nós vemos um cenário histórico até os dias de hoje, onde a igreja acabou se tornando um instrumento político, principalmente quando nós vemos na história medieval, a igreja católica se tornou a religião oficial do império e um instrumento político. Quando isso acontece? Erroneamente, muitas pessoas acreditam que o cristianismo é oficializado como religião do Império em 313 a 315 depois de Cristo, com Constantino, que não é uma informação verdadeira. Como nós já estudamos, o cristianismo com Constantino foi apenas permitido. Nós vemos que naquela época todas as religiões, o Império Romano era um império absolutamente ecumênico, então as pessoas tinham liberdade de religião. Então, as religiões que tinham liberdade eram todas, exceto o cristianismo. Então, as religiões pagãs, as religiões de todos os territórios conquistados pelo Império Romano tinham liberdade para exercer a sua fé da forma que fosse, seus cultos, as orgias, como faziam parte de várias dessas religiões, entre outras práticas dessas religiões. Quem não tinha essa liberdade era o cristianismo. Com Constantino, em 313, e depois 315, o concílio de Nicéia, a continuação disso, nós temos simplesmente uma proclamação de liberdade religiosa que
geral, que vai acabar afetando principalmente os cristãos por serem a única religião que era perseguida nesse período. Então não é a oficialização do cristianismo como religião, apenas uma liberdade religiosa que afetou diretamente o cristianismo, que eram os únicos perseguidos. Apenas em 380, com o imperador Teodósio, que o cristianismo vai ser institucionalizado como religião oficial do Império Romano, apenas em 380, com o governador Teodósio. E durante esse período, nós temos uma paz bem incerta acontecendo dentro da igreja. Não era porque o Império Romano parou de perseguir a igreja que nós temos paz, que nós temos tranquilidade, que acabou a perseguição. Nós temos dentro da própria igreja períodos de absurda instabilidade, como nós vimos na própria EBD, a questão do arianismo, a luta por definirmos a fé, o surgimento do chamado credo apostólico, onde a fé era reafirmada. Figuras como Justino Mártir, que foi o primeiro apologeta da história da igreja, o primeiro a se levantar como defensor da fé, que é a própria apologética. Nós vemos nesse período uma grande instabilidade, muitas mudanças, tanto no cenário político fora da igreja, quanto dentro da igreja. Então a paz 100% não existiu. Nós sabemos, como Igreja de Cristo, que a paz para o Filho de Deus só acontece de verdade quando nós vamos para a glória com Deus. Enquanto estamos aqui na terra, estamos em constante guerra. E nesse período nós temos uma apaziguada nesse período de dor. Tinha uma perseguição tenebrosa, como foi Diocleciano, e depois vem esse período de paz, o cristianismo para de ser perseguido oficialmente. Ainda tinham perseguições não oficiais, não permitidas e declaradas pelo Império Romano. E com isso a gente tem esse pequeno período de paz que começa os fiéis missionários dentro só ali do ambiente do Império Romano, onde os fiéis cristãos tinham essa liberdade nas fronteiras do Império Romano. Porém, além das fronteiras, onde nós temos os chamados pelo Império Romano de povos bárbaros, que eram os próprios povos germânicos, hunos, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos, anglo-saxões, só nome bonito, onde nós temos esses diversos povos do norte da Europa, de regiões para além do território romano no continente asiático, no continente africano, onde nós temos esses territórios que não eram parte do Império Romano. Nós temos ainda uma perseguição muito forte e constante à igreja. E os fiéis missionários, os fiéis filhos de Deus, que foram para esses lugares, sofreram essa retaliação e essa perseguição constante. E quais foram os outros povos que perseguiram os cristãos após a queda do Império Romano? O historiador norte-americano Kenneth Leffer, que ele viveu de 1884 a 1968, ele chamou o período entre 500 depois de Cristo, 1500 depois de Cristo, de os 1000 anos de incerteza. E o que foi esses 1000 anos de incerteza? Durante esses 10 séculos, o cristianismo enfrentou dois inimigos poderosos, que foram os bárbaros e o islamismo. Esse primeiro inimigo, que eram os bárbaros, ele seria finalmente superado com muita dor e muito sofrimento, alcançando-se o triunfo do Evangelho. E durante o período chamado pelos historiadores de Idade das Trevas, as tribos bárbaras elas varreram o continente eurasiano em direção ao oeste, e vinda dos campos, dos desertos da Ásia e da região conhecida como Berço das Nações. E os bárbaros, o que eles fizeram? Eles enterraram os vestígios do Império Romano e expulsaram os moradores nativos de lá para as montanhas. E a parte estimulante e inspiradora dessa história toda, como a perseguição dos bárbaros, é que a igreja ela se despertou para um desafio, que era o envio dos missionários. Um deles é o Columba de Nona, que viveu de 521 a 597, que era um monge irlandês, que reintroduziu o cristianismo entre os pictos na Escócia. E outro missionário também, que foi citado aqui, é Bonifácio, que viveu de 672 a 754, ou 755, não se sabe ao certo, que era conhecido como apóstolo dos germanos, que ele estava ali para ganharem os bárbaros para Cristo. Então foi um acontecimento ali que no meio do caos, no meio do sofrimento, Deus levantou esses homens, levantou pessoas com essas ideias para alcançar outros, para levar o evangelho para lugares ali onde realmente Jesus ainda não era conhecido. E foi um trabalho muito demorado, muito difícil, e a perseguição, infelizmente, também nunca teve ausência.
e ao longo da história muitos martírios, massacres, e acabava realmente tendo, a gente vendo durante toda essa história o brilho do Espírito Santo ali, nesse mover dos missionários mesmo, a custo de muito sangue. E realmente muitos saxões eles puderam ser convertidos em meio a essas duras penas, e que nós pudemos ver, né, como comentou o historiador. E nós, claro que tem muitas pessoas que não foram citadas, mas que foram usadas pelo Espírito Santo nesse momento ali de missões, mas que nós vemos que foi um período muito difícil também, mas que realmente sempre existe a esperança para aqueles que são os filhos de Deus. E nós somos chamados, né, para mesmo a custo de sangue, a custo de dificuldades, para levar o amor de Jesus para aqueles que não conhecem. Então, quando os cristãos começaram a ser perseguidos pelos muçulmanos, né? Em poucos anos, a igreja ela foi totalmente destruída no norte da África e foi subjugada no Oriente Médio, vendo a sua própria existência ser ameaçada. Nos 100 anos depois da morte de Maomé, os seus seguidores levaram as suas crenças até o coração da cristandade, alcançando Jerusalém, Cesareia e Cartago. Foi por volta de 715 depois de Cristo, a maior parte da Espanha já havia caído perante os muçulmanos, que só conheceram a derrota no ano de 732 depois de Cristo, quando foram banidos por Carlos Martel em Tours, na França. Para as igrejas que sobreviveram, que não foram muitas, as consequências das conquistas muçulmanas nesse território foram 13 séculos de escravidão. Gente, é muito tempo. A redução dos cristãos à condição de cidadãos de segunda categoria, humilhação e uma perseguição institucionalizada. Naquela época, ser cristão e viver sob o domínio islâmico significava ter de pagar uma taxa per capita e ver os filhos serem levados pelo imperador árabe. E aí temos outra pergunta. Quando a perseguição aos cristãos passou a acontecer dentro da igreja? Porque os inimigos fora da igreja já estavam cercando e rodeando a igreja desde que ela foi iniciada em Atos dos Apóstolos com os discípulos de Jesus. Mas quando que essa perseguição começou a acontecer efetivamente dentro da própria igreja? Como nós vimos, a igreja foi institucionalizada como religião oficial do Estado, com a sua sede em Roma, e estava ganhando novas doutrinas e passou a gerar uma certa insatisfação entre os seus fiéis. Nós vemos que passa a acontecer constantes mudanças da base da nossa fé, a Bíblia cada vez mais distante do conhecimento dos fiéis. Como nós vemos, o povo passa a ouvir sobre a Bíblia só o que escutava dentro da igreja, as missas em latim, as pessoas não falavam latim em grande parte, em outro idioma, algo que não fazia parte da realidade das pessoas, uma taxa de analfabetismo gigantesca. As pessoas não conheciam a Bíblia, e se nós não conhecemos a Bíblia, nós não temos como conhecer o que é a nossa fé, qual a base da nossa fé. E alguns cristãos começaram a perceber isso desde muito antes da chamada Reforma Protestante, que foi o ponto de estopim dessa reforma, foi o Martinho Lutero, mas muito antes já era alimentado. Começaram a perceber que tinha algo errado, não estava certo o que estava acontecendo, aquilo não estava na Bíblia, isso não era o cristianismo, e obviamente essas pessoas foram silenciadas pela Igreja Católica daquela época, que não tinha o menor interesse em perder o poder político que tinha nessa época, indo além já do que era uma igreja, sendo sim uma arma do Estado. Nós vemos que vários movimentos desses períodos acabaram sendo importantíssimos para o acontecimento da reforma depois, e uma nova onda de perseguição passa a acontecer, só que agora dentro da igreja, a gente vendo no continente europeu, que era dominado pela igreja católica, e a igreja católica perseguindo a própria igreja. Era o começo de uma perseguição que duraria quase 500 anos. Uma luta que tornaria a perseguição parte da experiência cristã cada vez mais. Dentro da igreja, a igreja perseguindo a si mesma para silenciar e conseguir o seu poderio. A reação do papado nessa época, dos papas, em relação a todos esses novos movimentos que tentavam buscar um retorno ao que era a igreja em Atos dos Apóstolos, a origem da igreja, a fidelidade aos escritos da Bíblia, foi rigorosa a
reação a esses movimentos foi rigorosa e inevitável. No século XII, o movimento dos valdenses foi perseguido e eles foram excomungados da igreja. Em 1415, o reformador religioso John Huss, que viveu de 1369 a 1415, foi morto em uma fogueira. Em 1498, Girolamo Savonarola, que viveu de 1452 a 1498, que era um padre dominicano na região de Florença, na Itália, que pedia reformas pela igreja, foi martirizado de forma brutal pela Igreja Católica por se levantar e apontar os erros que estavam acontecendo dentro da igreja e pedir um retorno às Escrituras. E no começo do século XVI, no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, com a reforma iniciada por Martinho Lutero, na frente da igreja da Faculdade de Wittenberg, começa um novo movimento de renovação espiritual na igreja, que tornaria novamente a perseguição realidade da igreja e o martírio uma parte comum do preço e compromisso de um cristão para com Cristo. Qual foi o impacto da reforma protestante, que a Ana começou ali falando, na questão da perseguição dos cristãos? 40 anos após Lutero ter fixado suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, John Fox ele publicou o Livro dos Mártires, que foi uma publicação que a gente já teve um contato aqui na igreja, né? Então a gente já sabe um pouquinho. E foi uma das publicações mais influentes a aparecer ali na Inglaterra ao longo do período de 200 anos. 200 anos é muita coisa, muita gente morre, muita gente nasce. Então foi um período de bastante influência. E foi na era elizabetana, que foi o período de 1558 a 1603. E toda casa, ela tinha a versão autorizada da Bíblia e um exemplar da obra de John Fox. E Fox, ele documentou a vida dos que haviam sido perseguidos e morrido pela sua crença ao longo dos anos. Então, ali, quando a gente vê no livro, a gente consegue ter marcado ali várias histórias de pessoas comuns, pessoas que viviam suas vidas ordinárias, mas que, por amor a Cristo, foram jogadas nas arenas, foram mortas das diversas formas piores possíveis que a gente pode pensar. E ali alguns precursores da reforma protestante também são citados. Então, Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Hooper, Riley, Latimer e Cranmer. E a popularidade do livro é uma prova de que a perseguição era parte do preço que muitos cristãos eles esperavam pagar pela sua fé naqueles tempos tumultuados. Então a gente via que aconteciam ali perseguições e mais perseguições, mas sempre os cristãos estavam ali dispostos a derramar seu sangue por amor a Cristo. Então, o livro que coloca essas vidas que foram ceifadas a preço de muita dor, de muita violência, foi por muito tempo ali um livro de influência, um livro que ficou, digamos, na mídia da época. Então, a gente vê que realmente foi algo importante na história da igreja. Então, teve bastante impacto a questão da perseguição na reforma protestante e logo após a reforma protestante também, ao longo de 200 anos, ecoando ali os mártires. E até hoje. E chegou uma hora que isso começou a reduzir, né? Então, quantos cristãos passaram a enfrentar uma menor perseguição na Europa? Uma nova tolerância finalmente se instalou na Europa e na Holanda no final do século XVIII. Enquanto o restante da Europa, isso já aconteceu lá no final do século XVII. Cansada de sangrentas guerras religiosas e inspirada pelo pensamento iluminista de que a religião deveria ser separada da vida cotidiana, a perseguição aberta acabou no oeste da Europa e na América do Norte, apesar de continuar havendo uma certa discriminação contra os protestantes nos países que eram mais católicos. No final do século XIX, os impérios cristãos europeus encontravam-se espalhados sobre todo o mundo. Sob o manto protetor dos poderes coloniais, aquele havia sido um século de grande missão, e as igrejas haviam sido plantadas em nações que eram recém-colonizadas. A igreja acreditava que podia alcançar o mundo antes do início do século XX. A perseguição era esporádica, acontecia de vez em quando, e os que sofriam eram mais os nativos, que eram os novos convertidos. Até Samuel Zerman, que viveu de 1867 a 1952, era um importante missionário norte-americano. Ele atuava em todo o mundo muçulmano e acreditava que era apenas uma questão de tempo para que os próprios muçulmanos fossem alcançados para Cristo.
mas de alguma forma a igreja ocidental se esqueceu da perseguição que existia. Quando foi então que iniciou a perseguição da igreja por parte da União Soviética? 100 anos de relativa paz acabaram de repente para a igreja no primórdio do século XX. Nós constantemente ouvimos, não é comprovado cientificamente, porém muitos estudiosos acreditam nessa teoria, de que o século XX tenha sido o século mais sangrento para a história da igreja. Foi um dos séculos mais sangrentos da história da humanidade, pelos conflitos que aconteceram, e na história da igreja também foi muito cruel, pelo surgimento de um inimigo da igreja, também muito cruel, como foi o século que foi o comunismo. Apesar da negação de alguns estudiosos disso não ser comprovado, muitos estudiosos defendem essa teoria porque o comunismo foi um perseguidor e continua sendo, até os dias de hoje, implacável da Igreja de Jesus. Nós vemos hoje no cenário mundial, os dois maiores perseguidores da igreja acabam sendo, se formos avaliar a própria lista dos 50 países que é lançada todos os anos, os dois maiores inimigos acabam sendo continuamente o islamismo e o comunismo, que são os que mais massacram os cristãos ao redor do mundo. A doutrina ateísta, que faz parte da agenda comunista, tinha o objetivo de alcançar o mundo todo, assim como as visões do islamismo e do próprio cristianismo tinham essa visão de ser propagada e alcançar o mundo inteiro. Logo que a Revolução Bolchevista de São Petersburgo, em 1917, acontece, a igreja foi a primeira a ser brutalmente perseguida pelos movimentos bolcheviques na Rússia, em 1917, e a ser brutalmente massacrada mesmo. Foi um período de terror, e para os países que vivem debaixo do comunismo até os dias de hoje é um período de terror. Assim que começou esse período, assim que o comunismo conseguiu fincar as suas garras no território da União Soviética, hoje Rússia, e outros países que também eram agregados a esse território. A rapidez das conquistas do movimento comunista e o grau de opressão que eles aplicaram sobre a igreja tornou a violência comparável à atuação de perseguição à igreja que os exércitos árabes faziam no século VII depois de Cristo. Durante os 70 anos que a Rússia viveu, esse período que viveram sob a influência de Moscou, e ainda hoje, como já disse, em países que vivem debaixo do regime comunista, como a China, Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, os cristãos sofrem discriminação, tortura, violência, prisão e assassinatos por causa da sua fé. Em 1975, 2 cristãos ortodoxos soviéticos da igreja russa, Gleb, vou tentar ler o nome deles, peço perdão se não ficar correto, Gleb Yakunin e Lev Hegelson, escreveram para o Conselho Mundial das Igrejas, o chamado CNI, que organizava a 5ª Assembleia em Nairobi, argumentando que o aumento da perseguição religiosa deixava de ocupar o lugar que merecia. Esse conselho da igreja, o CNI, se recusava a discutir sobre a perseguição religiosa e que acontecia nos países com o domínio comunista, e levantava a voz para defender movimentos de lutas pelos direitos que aconteciam em outras partes do mundo, fechando os olhos dos seus irmãos que estavam sendo perseguidos e que tinham os próprios direitos humanos que o movimento queria tanto, que o conselho queria tanto defender, violados constantemente com o comunismo. Eles se recusavam a escutar o que acontecia na igreja que estava sob o domínio do movimento comunista e viravam os olhos para aceitar as agendas que estavam sendo divulgadas ao redor do mundo, lutando pelos direitos, fazendo parte dos movimentos e fechando os olhos para os seus próprios irmãos. E muitos cristãos que estavam inseridos nesse mundo comunista, como pode ser chamado, se sentiram muito traídos pela postura do Conselho Mundial da Igreja e por outros evangélicos que se recusaram a defender a fé e a defender a vida desses cristãos que foram abandonados por tantos que preferiram achar bonito as agendas que estavam acontecendo no Ocidente e nos seus países, a ver os seus irmãos em Cristo, a sua família da fé, sendo massacrada por um movimento que vários desses movimentos que o CNI acabou apoiando tinha concordância. Houveram pouquíssimas vozes que defenderam a igreja perseguida debaixo do governo comunista,
Entre essas, nós temos muito importante o irmão André, que foi um cristão russo, que fazia o chamado contrabandista de Deus, que escondia Bíblias no capozinho do seu Fusca para passar debaixo da vista dos soldados soviéticos e levar Bíblias para a igreja, escondido dentro do motorzinho, dentro do seu Fusquinha. E também foi o fundador da organização Portas Abertas, que é uma das maiores e mais importantes organizações dos dias de hoje para ajudar a igreja, principalmente a igreja perseguida. Além deles, nós temos Richard Wurmbrand, Michael Bourdon e outros. No entanto, eles foram como vozes no deserto. Eles pregavam, lutaram, mas estavam grande parte do tempo sozinhos. E agora a nossa viagem, digamos, se pudermos dizer assim, né? Da perseguição da igreja vai para a China. Como que começou a perseguição aos cristãos na China? A perseguição aos cristãos na China ela é antiga. Ela já acontecia desde a dinastia Ming, entre 1364 e 1644, quando os cristãos eles foram expulsos do país. Mas a perseguição, como a gente conhece hoje em dia, ela começou lá em 1949. É recente, falando em questão de história. Quando a República Popular da China ela foi criada. E isso indicava que todas as religiões que existiam, elas precisavam ter lealdade dos chineses, e em detrimento do Estado, elas precisavam ser leais ao governo, tudo que precisava ser aí devolvido para o governo, para o Estado, e tudo que passasse disso seria violentamente combatido. E o resultado disso foi a fuga dos missionários cristãos estrangeiros do país. E apesar de existir uma igreja permitida no Estado chinês, existe uma igreja lá, essa deve lealdade ao Partido Vermelho e precisa de agir conforme as regras e valores dele. Então é assim, tem uma igreja, mas se você fizer o que eu não quero, você morre. A gente leu aquele livro do irmão Yu, então tá bem claro, né? A gente leu acho que faz uns 4 anos mais ou menos, então a gente consegue acompanhar bem de perto a realidade de como é essa igreja. Nós sabemos ali que se você faz algo fora do que o Estado permite, realmente você vai ter punições. Então, até onde vai essa liberdade religiosa da China? E hoje existem 96,7 milhões de cristãos na China que enfrentam essa hostilidade dos oficiais do governo, dos partidos políticos, dos líderes religiosos não cristãos. E o atual presidente, que é o Xi Jinping, ele tem se mantido no poder, né, por meio de um forte combate a qualquer ideia que possa ameaçar a autoridade dele. Então, tudo que for contrário, ele sempre vai ali bater de frente com a força militar, com o seu poder. E nesse cenário, os cristãos convertidos de outras religiões e as minorias religiosas, como os muçulmanos, acabam sendo os que mais sofrem ali. Então, eles são alvos diretos de ações de contenção do governo, de violência, de hostilidade. Continuando a viagem da Bia, agora nós vamos para a Alemanha e descobrir como que o nazismo perseguia os cristãos. A ideologia de Adolf Hitler não permitia que existisse uma instituição autônoma do governo. Logo, algumas igrejas cristãs, como a Católica Romana, se subordinaram ao Estado alemão. Isso foi em 20 de julho de 1933. Ambos os poderes, né, tanto o Estado alemão como Adolf Hitler, eles viam o ateísmo como um inimigo e fortalecedor da imoralidade. Infelizmente, algumas igrejas se submeteram ao governo e fizeram parte desse sistema nazista, como a Igreja Evangélica de Berlim e de Brandeburgo. Elas coordenavam um campo de batalha forçado entre 1943 e 1945, onde centenas de pessoas do leste europeu eram obrigadas a cavar covas e realizar a manutenção de um cemitério. É meio imaginável imaginar uma igreja fazendo parte desse cenário, né? Eles faziam parte de um plano de Hitler para criar uma igreja nacional baseada na ideologia nazista. Anos mais tarde, os líderes dessas igrejas reconheceram o erro e contribuíram com 4,9 milhões de dólares para um fundo de auxílio para as vítimas do nazismo, como se esse dinheiro fosse reparar alguma das vidas, né? Porém, alguns pastores e cristãos pagaram com a própria vida por se posicionarem contra o regime nazista, como foi o caso de Dietrich Bonhoeffer. Esse era ministro da igreja luterana e era um professor universitário. Ele deixava claro a posição contra a ditadura nazista e defendia que a igreja precisava se opor à
a injustiça do Estado e tinha o dever de apoiar as vítimas do nazismo, mesmo que essas vítimas não fossem cristãos, como no caso dos judeus. Ele, o Dietrich Bonhoeffer, foi fundador da Igreja Confessante em 1934 e foi uma ala protestante contrária ao nazismo. Mas ele foi preso em 1943, foi para um campo de concentração e foi enforcado em abril de 1945. Haviam também famílias, como a de Correton, da Holanda, que abrigavam os judeus em casa a salvo dos nazistas. Era um costume comum na época, né, que as pessoas se compadeciam de quem estava sendo perseguido e acabavam abrigando essas pessoas. Quando vários países da Europa tinham sido invadidos pelo exército do Terceiro Reich, em 1944, a casa dessa família holandesa foi invadida e todos foram levados para a prisão, onde o pai dessa família faleceu. Depois, eles passaram pelos campos de concentração de Vught, na Holanda, e mais um campo de concentração na Alemanha, e na última prisão, o rei perdeu a irmã Betsa. Em 1944, ela foi libertada da prisão por um erro burocrático. Foi Deus que libertou a menina, né, gente? Porém, as colegas de prisão dela, da mesma idade, permaneceram presas e foram mortas uma semana depois que ela saiu da prisão. Continuando ainda no período do século XX, onde nós vimos movimentos como o nazismo e novamente agora o comunismo, como surge a perseguição aos cristãos na região da Coreia do Norte. Hoje, o país, um dos maiores governos comunistas da atualidade. Os primeiros livros cristãos que chegaram na Península Coreana chegaram em 1603, por meio de um diplomata que tinha ido até Pequim e que acabou estendendo a sua viagem para a região da Península Coreana. Ele começou a propagar sobre Jesus no território, porém, em 1758, o rei Yeongjo, da dinastia Joseon, proibiu o cristianismo no país e os cristãos passaram a ser brutalmente perseguidos. Nessa época também vale lembrar que a Península Coreana era dominada pelo Império Chinês, que, como vimos, já perseguiu os cristãos há muito tempo, então essa perseguição foi também influenciada pelo Império Chinês dominando na região coreana, e eles foram brutalmente perseguidos e massacrados entre os anos de 1801 até 1866. Nessa época, aproximadamente, estima-se que cerca de 8.000 seguidores de Jesus foram mortos por causa da sua fé. Em 1905, quando a Península Coreana é anexada ao Japão, houve um aumento no número de seguidores de Jesus no país, e em 1907 aconteceu um grande avivamento nesse território, de maneira que a capital da Coreia do Norte, a cidade de Pyongyang, começou a ser chamada até de Jerusalém do Oriente, pelo nível que esse avivamento alcançou e a quantidade de pessoas que passaram a ser adeptas ao cristianismo e seguidores de Jesus. Só que vale também ressaltar que nessa época a Península Coreana era dominada pelo Império Japonês, que também perseguiu muito a igreja. Então a gente vê mais uma vez o mover do Espírito Santo acontecendo no meio da perseguição, no meio do caos, um avivamento de proporções maravilhosas nesse território, e eles ainda sendo perseguidos pelo Império Japonês, que também foi brutal, teve uma dominação e uma colonização brutal na Península Coreana. Foram perseguidos pelo Império Japonês, que exigia novamente uma fidelidade ao imperador. Também uma fidelidade, eles eram forçados a se curvar ao imperador, e como a gente já viu em diversos cenários, diversos momentos da história da igreja, os cristãos não se dobravam, por conta disso pagavam o preço, pagavam o custo da sua fé. Quando, com o fim da Segunda Guerra Mundial, junto com o período da época que o nazismo estava aterrorizando também a igreja, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, que era aliado da Alemanha nazista, é derrotado, e o território da Península Coreana é dividido entre União Soviética e Estados Unidos. A parte sul da península fica para os Estados Unidos, que tem liberdade religiosa até hoje, porém a parte norte da península é dividida com a União Soviética e passa então por uma dominação comunista, e até os dias de hoje é um governo comunista, e até os dias de hoje o país número 1 na lista da perseguição, com perseguição extrema aos cristãos. Com a derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, o líder Kim Il-sung chegou ao poder e impôs o regime comunista, sendo sustentado pela União Soviética e pela China, que também estava passando por a transição para o governo comunista nessa época, um regime comunista e ateísta,
que começa também nesse período uma guerra civil entre as Coreias, que é um trauma para os dois países até os dias de hoje, a Guerra das Coreias, que durou 3 anos e tiveram milhões de vítimas nessa guerra tão violenta, durou de 1950 a 1953. E é quando a Coreia se separa nesses 2 blocos, Coreia do Sul para os Estados Unidos, Coreia do Norte para a União Soviética, até hoje perseguida. A partir de então, muitos cristãos fugiram e dezenas de milhares de cristãos foram mortos na Coreia do Norte, presos ou até banidos do país. A igreja passou a ser clandestina, e é assim até os dias de hoje, e não pode ter nenhuma presença visível dentro do país. E o país, como disse, é até hoje, desde 2002, ou seja, há 22 anos, o número 1 na lista dos 50 países que sofrem perseguição. Agora a gente vai dar um salto no tempo e para 2020, partindo da gente. Falar um pouquinho sobre o Covid-19. Será que teve algum impacto da pandemia na perseguição dos cristãos? Infelizmente teve, e aí a gente vai descobrir um pouquinho quais foram esses impactos. Logo que surgiu os primeiros casos de mortes do Covid-19, boa parte dos países colocaram a quarentena, como a gente já conhece, e foi a maneira que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, encontrou para conter a propagação do coronavírus, a propagação da doença. Só que essa medida também afetou duramente os trabalhadores que eram diaristas, autônomos, que eles ficaram sem conseguir arcar com suas despesas básicas, como a alimentação, a moradia. Então, muita gente sofreu com isso, inclusive perto da gente, aqui no Brasil. E nesse cenário, os governantes eles se viram obrigados a fornecer ajuda básica para essa população mais necessitada. Só que, em países como a Índia, o Nepal, o Vietnã, esse apoio foi negado aos cristãos. Essa atitude ela revelou a hostilidade, e aumentou a vulnerabilidade dos que decidiram seguir a Jesus. A gente pensa que a perseguição está longe da gente, a perseguição é antiga, mas a gente está ali, 2020 para cá é um pulinho. E a gente vê que ainda hoje a perseguição continua assídua, continua ali livremente com os cristãos, infelizmente. E, no entanto, a Portas Abertas, que foi uma instituição que a gente já comentou aqui, ela recebeu o apoio de irmãos e irmãs ao redor do mundo para socorrer esses irmãos que eles não tinham como sobreviver no período da quarentena. Porque imagina só, tá tudo fechado, não tem nada para comer, não tem moradia, e ainda os líderes do país onde você está inserido não vão te dar nenhuma ajuda, nenhum auxílio ali para você conseguir subsistir durante esse tempo. É desesperador, ainda mais para os pais de família ali. Então, graças a Deus que existem esses irmãos para dar esse respaldo. Outro ponto que foi que alguns cristãos indianos eles denunciaram que eles foram tratados com diferença nos hospitais públicos do país. Os hindus eles ficavam separados dos muçulmanos e dos cristãos e eles tinham prioridade no atendimento. Então, nesse caso, os cristãos e outras minorias religiosas dentro da Índia, que é um país muito grande, de maioria hindu, acabavam sendo privilegiados em detrimento das minorias serem ali desfavorecidas. Em locais da África subsaariana, onde existem os grupos extremistas, alguns deles é o Boko Haram e o Al-Shabaab, não sei se é assim que fala, eles continuaram os ataques às vilas cristãs mesmo no período da quarentena. Então, imagina só, já tinha pandemia, já tinha o vírus, um monte de gente morrendo por causa da doença. Ainda assim, essas pessoas tinham que lidar com esses ataques. E além disso, os radicais islâmicos eles espalhavam que os cristãos eram os culpados e os mais atingidos pela pandemia. Então, tinha mais isso. Então, eram muitos inimigos ali para lutar e muitas dificuldades para enfrentar o período da pandemia. Então, foi um período muito duro para todos, mas para esses cristãos em específico tiveram outros inimigos que eles precisaram ali combater. E por que o extremismo religioso é considerado um dos maiores inimigos dos cristãos até hoje? Porque os radicais hindus, islâmicos e budistas, eles combatem violentamente as religiões minoritárias como o cristianismo. De acordo com a crença deles, todas as pessoas que professam um Deus diferente são infiéis, traidoras e merecem ser expulsas ou até exterminadas das comunidades. No contexto onde eles mais atuam, o Estado está atrelado diretamente à religião majoritária e todos os demais poderes são influenciados por esses líderes religiosos. Isso faz com que os cristãos convivam com impunidade em
opressão e até assassinato, e sejam tratados como cidadãos de segunda classe e enfrentem problemas graves com violação de direitos humanos. Esse exército dos rebeldes, hindus, islâmicos e budistas, eles recrutam jovens ao redor do mundo que são sedentos por um propósito de vida. Os motivos para esses jovens interagirem nesses grupos são relacionados à falta de perspectiva de futuro em países como Nigéria, Mali e Burkina Faso. Entretanto, há aqueles que aceitam as condições em troca do sentimento de valor e pertencimento. Isso também acontece no Brasil. O Islã tem um movimento bem parecido em comunidades aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, onde eles acabam recrutando esses jovens que não têm perspectiva nenhuma de vida lá, oferecem poder, eles se sentem pertencidos ao grupo, são acolhidos e, claro, acabam cedendo. E depois de toda essa carga histórica que nós vimos sobre a perseguição da igreja, nós vamos para um assunto prático. Agora a gente quer compartilhar com os irmãos alguns testemunhos que nós temos de irmãos em Cristo que vivem nos países. Temos 50 países que são registrados na lista. Obviamente, a perseguição, a intolerância religiosa para alguns cristãos acontece em muito mais países. Mas nessa lista de 50, nós vamos falar apenas dos países que estão ali marcados, 13 países ao todo. Os testemunhos são curtos, prometo. Os 13 países que são da parte da lista da perseguição, os chamados países que sofrem a perseguição extrema, que são perseguições institucionalizadas pelo próprio Estado. Vão além de perseguições por parte de grupos, conflitos entre grupos religiosos dentro do país. Essas são perseguições realizadas pelo próprio governo para com esses cristãos. E o que é essa lista mundial da perseguição? A lista mundial é um relatório anual que é publicado pela organização Portas Abertas. A primeira lista foi publicada em 1993 e coloca como um ranking de 50 países, trazendo para a igreja ao redor do mundo uma perspectiva sobre a perseguição ao cristianismo ao redor do mundo, mostrando principalmente países onde a perseguição se manteve, países onde a perseguição por motivos políticos, entre outros, aumentou, países onde a perseguição diminui e países que vão saindo da lista, outros vão sendo inseridos na lista da perseguição. A gente pode ter também nessa lista da perseguição mundial, da perseguição do Portas Abertas, uma perspectiva do que está acontecendo com a igreja ao redor do mundo e também para orarmos pelos nossos irmãos. O primeiro testemunho que teremos é do primeiro país, o país número 1 na lista da perseguição, que é a Coreia do Norte. Um país cuja população tem 26 milhões de pessoas, entre esses 400 mil cristãos, a religião oficial do Estado lá do gnosticismo. E nós temos a história de Ji-ho. Vale ressaltar que muitos dos testemunhos que contaremos, as fotos não necessariamente serão desses irmãos. As fotos que temos de alguns irmãos são irmãos que já faleceram. Então, por isso, podemos divulgar a foto deles, como Portas Abertas divulga. Fora isso, se estão vivos ou se não temos informação do paradeiro deles, não são divulgadas as fotos por segurança, porque hoje na internet, principalmente, o mundo inteiro tem acesso. Então, por segurança, nem as fotos e nem os nomes dos cristãos que ou estão vivos ou cujo paradeiro é desconhecido são divulgadas. Alguns, como teremos no caso de um pastor da lista, é a foto oficial dele, é o nome dele, ele já sofreu essa perseguição. Mas teremos o nome figurativo da cristã chamada Ji-ho. Conheça a história dela conosco. Quando ela era pequena, norte-coreana Ji-ho, ela viu seu pai ser levado pelos soldados, pelos agentes do Estado, após eles encontrarem uma Bíblia enterrada no quintal da casa dela. O que eles não sabiam é que na casa também havia um rádio escondido atrás das fotos dos líderes do Estado, que é justamente uma ordenança no país da Coreia do Norte, ter os quadros dos líderes do Estado. Então tem aqueles quadros daquele queridinho, para a gente não usar outras expressões, é obrigatório ter os quadros desses líderes do Estado em todas as casas, em todos os estabelecimentos, em respeito e em honra a essa liderança vil e cruel. Essa gente, como disse a Flávia agora, essa gente doida. Atrás desse quadro, o pai dela tinha escondido um rádio. E o rádio era o maior, é até hoje, para os cristãos norte-coreanos, uma das maiores formas da igreja se manter conectada, porque eles não podem ter encontros como nós temos, se com uma Bíblia o cristão é preso, dependendo do nível que for achado, a família inteira é presa ou colocada em serviços forçados ou morta, o que se dirá de encontrarem uma igreja com pessoas reunidas, o que aconteceria em algo desse tipo? Então os cristãos eles dificilmente se reúnem, se ajuntam nessas reuniões cristãs,
e tem essa comunicação por meio das redes de rádio. E atrás do quadro da liderança da Coreia do Norte, o pai dela escondeu esse rádio. E enquanto ela crescia, para ela manter a memória do pai que foi levado quando ela ainda era criança, ela escutava esse rádio todas as noites. E certa vez, escutando esse rádio, ela escutou alguém falando a mesma coisa que o pai ensinara para ela quando ela era criança. Ela descobriu que as lições que o pai ensinava para ela eram de um homem chamado Jesus. E aí tem o testemunho dela. A partir de então, sempre que tive chance, ouvi essa estação e passei a aprender coisas sobre Jesus. Quanto mais ouvia, mais ficava convencida. Esse Jesus era o grande mestre sobre quem meu pai me ensinava. Jesus queria ser meu Senhor e Salvador, e eu queria segui-lo, como meu pai o fez. Apesar dela se sentir sozinha na fé, como tantos outros cristãos norte-coreanos, os programas cristãos transmitidos pelos rádios ajudam esses cristãos a não se sentirem tão sozinhos, tão abandonados. Esses programas cristãos juntos, obviamente, com a ministração do Espírito Santo em cada coração. E além disso, hoje, no meio da perseguição, esses cristãos querem revelar quem é Jesus e se expõem todos os dias pregando o Evangelho para os próximos a eles. Essa também é uma foto do porto na Coreia do Norte, mais para os irmãos terem uma noção. Em segundo lugar, a gente tem a Somália, com uma população de 17,3 milhões, centenas de cristãos, não temos números exatos, e a religião oficial é o islamismo. Aqui a gente vai falar sobre a Ayesha, que é uma cristã somália, que ela fez um estudo comparativo do cristianismo e do Alcorão por 3 anos. E ela fala assim: quando recebi Jesus, perdi minha família e meu povo. Ela se viu isolada pela comunidade muçulmana e a família do marido não a deixou criar os filhos como cristãos. E além disso, ela foi atacada de uma forma violenta. Ela diz: uma mulher me esfaqueou em frente à minha casa. Eu caí e fui levada para o hospital. A Ayesha, ela passou por uma cirurgia que salvou a vida dela. E depois, na verdade, ela soube que foram 3 mulheres que atacaram ela. E esse ataque fez com que ela questionasse a decisão de seguir a Cristo e fez com que ela caísse em depressão. E acaba que a gente pensando bem, se fosse nós no lugar dela, muito provavelmente a gente estaria bem pior que ela. E aí ela fala assim: eu decidi 100 vezes deixar Jesus e não o seguir, mas não consegui. Deus usou as mágoas e os desafios de Ayesha para refinar a sua fé. Ela diz mais uma vez: vemos o que Jesus passou, embora fosse Deus. Ao lembrar disso, sou motivada a ser mais forte. Parceiros da Portas Abertas auxiliaram com o pagamento das despesas médicas dela, depois do ataque das facas, e também dá início a um pequeno negócio, já que a família dela abandonou ela, o marido, e também com os cuidados pós esse trauma, porque ela perdeu tudo, ela teria que iniciar uma vida do zero. Então, graças a Deus pela vida desses irmãos que foram auxiliando ela. O terceiro país que nós vamos falar é a Líbia, que tem uma população de 7,1 milhões de habitantes, sendo 35 mil cristãos, e a religião oficial é o islamismo. A partida dele é muito dolorosa para todos nós, mas a única coisa que nos conforta é que ele não renunciou à fé e manteve o último suspiro. Quem disse essa frase foi tio de Romani, um menino morto na Líbia por amor a Jesus. Em quarto lugar, a gente tem a Eritreia, que tem uma população de 3,7 milhões e 1,7 milhões de cristãos, e a religião oficial é o islamismo. Aqui a gente vai falar sobre Abdullah. Quem que é Abdullah? Abdullah cresceu em uma família tradicional muçulmana e depois de conhecer Jesus, ansiava por compartilhar as boas novas. E apesar dos riscos, Abdullah compartilhava o evangelho com todos, incluindo os colegas do governo. E lá em 2019, não muito tempo atrás, um colega de trabalho induziu ele a fazer alguns comentários ali, meio que uma emboscada para gravar ele secretamente. E o que aconteceu? No dia seguinte, o cristão ele foi acusado e enviado para a prisão. E ele passou 2 anos preso sem ver a família. E apenas quando ficou muito debilitado por uma doença, ele insistiu para receber os cuidados médicos e ele foi levado para um hospital. Só que infelizmente já era tarde demais e ele veio a falecer em 2022.
E antes de falecer, ele foi informado que caso ele se convertesse novamente ao islamismo, as acusações contra ele seriam retiradas. Mas nem a prisão, nem a fome, nem a tortura e nem a doença separaram do lado do amor de Deus. E a história dele é a de muitos cristãos na Eritreia. Embora a maioria desses cristãos sejam desconhecidos aqui nessa vida, a gente nunca vai saber quem são, eles receberão a coroa de glória no céu. Esses cristãos vivem realmente o que Romanos 8 nos diz. Nem céu, nem terra, anjos, demônios, nada nos separará do amor de Deus. Eles realmente vivem isso. Nós seguimos para o quinto país, que é o Iêmen, com uma população de 31,8 milhões, dos quais os cristãos são um pequeno número que sequer consegue ser identificado. A religião oficial do estado do Iêmen também é o islamismo. E nós falaremos da história de Salé. Após se converter, Salé descobriu que seu pai também era cristão, mas que nunca tinha relatado isso por motivos da segurança do seu filho, da família inteira. Ele começou o seu ministério pregando com um amigo em frente à mesquita da cidade. A coragem desse homem, no estado muçulmano, ele pregar em frente à mesquita, junto com um colega da mesquita da sua cidade, só que depois ele atende ao chamado de Deus e começa uma rede de igrejas domésticas no país. Isso apenas aumentou o risco que ele já estava sofrendo de ser preso pela sua fé. Salé foi detido uma vez e passou a receber ameaças de morte por telefone. Mesmo assim, isso não o impediu de continuar seguindo ao Senhor. E ele disse: se ficássemos em casa, seria mais seguro. Mas que tipo de cristãos seríamos se não arriscássemos nossas vidas para que outros conheçam a vida que é Jesus? Ele compartilhou esse testemunho, mesmo precisando passar períodos escondidos ou fora do país. Ele auxilia cerca de 70 famílias cristãs no Iêmen, dando apoio necessário, seja na vida física, mental ou ainda espiritual. E ele ainda disse: nós precisamos de servos corajosos para proclamar a mensagem de Deus aqui. Que homem cheio do Espírito Santo. Em sexto lugar, nós temos a Nigéria, com a população de 222,2 milhões, 103 milhões de cristãos e com uma religião oficial sem o islamismo, mais uma vez. E aqui a gente vai conhecer o pastor Zachariah, esse nome é meio complicadinho. E o que aconteceu? Em maio de 2023, comunidades cristãs da Nigéria experimentaram ataques brutais com centenas de cristãos mortos e dezenas de milhares de desabrigados. E esse evento mudou a vida desse pastor. Ele diz: tentei encontrar minha esposa e meu filho, mas não consegui. Verifiquei os quartos, mas só encontrei os corpos sem vida deles do lado de fora. Fiquei devastada. Mesmo sendo cristão maduro, ninguém nunca vai estar preparado para lidar com esse tipo de situação. E aí ele fala assim: honestamente, isso me afetou muito. Desde o incidente, sempre me lembro do que passamos. E aí ele fala isso mais uma vez sobre os parceiros de Portas Abertas que ofereceram ajuda aos cristãos. E aí ele cita que a organização ofereceu aconselhamentos e cuidados pós-trauma. E que ele aprendeu muito. Se não tivesse esse aconselhamento, ele não viveria uma boa vida. E é claro, porque todo esse trauma realmente deixaria ele preso no passado, nas lembranças, em depressão. E aí, mais uma vez, ele fala que ele tem motivos para agradecer. Deus sabe de tudo e permitiu que minha família partisse. Para os que vivem em uma situação parecida, minha oração é que confiem em Deus. Sétimo país, Paquistão, que tem uma população de 233,7 milhões de pessoas, sendo 4,2 milhões de cristãos e religião, novamente, a oficial islamismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Terrena, que é uma cristã paquistanesa. Ela tem um filho de 8 anos e cuida do pai que é doente. Ela sonha em colocar o filho na escola, mas no fundo acha que ele será analfabeto, assim como ela. Como cristãos, eles não têm segurança no lar onde vivem. No trabalho é perigoso para ela até falar sobre a fé que tem em Jesus de qualquer forma. Nós temos que esconder a nossa identidade, não podemos nem ao menos dizer o nome de Jesus. Além disso, ser mulher e ser cristã é pior ainda. Para mim, se eu tivesse que escolher entre Jesus e uma vida melhor, a minha escolha não seria difícil. Eles não podem me fazer escolher, mas a questão para mim e para todas as minhas irmãs e irmãos no Paquistão é essa: por que eu deveria escolher entre Jesus e
uma vida confortável, a minha avó costumava cantar um hino que dizia assim: para onde nós iremos, se Jesus é o único caminho? Eu já escolhi o meu caminho e é Jesus. E é a isso que eu me agarro, afirma essa cristã. Nós vamos para o 8º país agora, que é o Sudão, que tem 47 milhões de habitantes, sendo 2 milhões de cristãos, e a religião oficial, novamente, é o islamismo, já percebendo que eles pegam pesado em relação a isso, né? Há muitos cristãos ainda presentes nas zonas de guerra hoje, que não têm meios de fugir, que estão sofrendo e não podemos e nem temos como alcançá-los. Quem disse isso foi Fikiro, que era o parceiro do Portas Abertas na África Ocidental. Muitos desses nomes são fictícios, tá, gente? Não são os nomes verdadeiros, eles não podem ser revelados, assim como a Ana falou, por uma questão de segurança. Nós vamos então para o 9º país, o Irã, com uma população de 86,9 milhões, 1,2 milhões de cristãos. A religião oficial, mais uma vez, islamismo. E nós vamos falar a história de Simin. Simin é uma cristã iraniana que foi presa, ficou separada da filha de 2 anos, depois que soube, ela precisou deixar o Irã por segurança. No país onde ela vive atualmente, foi contatada por um colaborador do Portas Abertas. Ela participou de um treinamento de discipulado que, além de ajudar mulheres a superarem a dor da perseguição, as prepara para servirem a outras mulheres que sofrem a dor da perseguição ou que estão nos períodos de pós-trauma, chamamos assim, da perseguição. Ao longo desse treinamento, Simin começou um ministério online. Ela se sentiu encorajada por Deus para apoiar outras mulheres e a servi-las. Ela compartilha. Agora, Simin ensina a Bíblia para mulheres iranianas, fazendo com que a compreendam o que Deus fala sobre elas, além de prepará-las para conduzirem igrejas domésticas. E aí ela diz: o islamismo e o regime no Irã destruíram a identidade da mulher. Agora, essa convertida que arriscou tudo para seguir a Jesus é testemunha viva do seu poder e da esperança que só em Jesus nós podemos encontrar. Em 10º lugar, nós temos o Afeganistão, com uma população de 41,6 milhões. E cristãos têm milhares, mas não temos o número exato, e a religião do islamismo. Aqui a gente vai falar de Aadel, que infelizmente foi um irmão que já nos deixou. Ele foi morto e tinha apenas 33 anos, e ele era cristão há 2 anos. E ele tinha o dom de compartilhar a fé dele com os outros, e aonde quer que ele fosse, ele dava um jeito de convidar o máximo de pessoas para seguir os passos de Jesus. E além disso, ele gerenciava uma mercearia, e ele sempre estava envolvido em diversas atividades espirituais, e liderava um grupo de 15 grupos de cristãos. E um desses grupos tinha um nome chamado Faire. Ele se tornou cristão e participava, desses grupos liderados pelo Aadel. Mas o irmão dele, que era um muçulmano muito devoto, ele soube sobre os estudos bíblicos e ameaçou esse líder cristão, exigindo que ele não tivesse mais nenhuma ligação com o Faire, que era o irmão dele. Mas o que acontece? Aadel ele conversou sobre o assunto com o Faire, que era um moço que ali estava frequentando o grupo, mas ele não acreditava que o irmão dele seria capaz de colocar em prática as palavras dele. Mas, numa noite, quando ele estava saindo da casa de Faire, Aadel foi baleado. E mesmo tendo sido levado às pressas para o hospital por conta da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu. O 11º país é a Índia, que tem 1,4 bilhão de habitantes e 71,1 milhões de cristãos. A religião é o hinduísmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Ritika. Quando os conflitos em Manipur começaram, a casa dessa cristã, a Ritika, tornou-se cinza. Ela e a sogra precisaram fugir para a floresta mais próxima e muitos vizinhos acompanharam elas. A cristã estava grávida, correu muito e começou a sentir contrações cada vez mais intensas. Ritika precisou parar, então os homens que fugiam com ela fizeram uma cama de bambu, onde ela se deitou, e as mulheres que estavam com ela ajudaram ela a ter um bebê. Apesar de toda essa dificuldade e incerteza, Ritika viu a mão de Deus cuidando de cada detalhe. Oro por meu filho porque ele veio ao mundo nesse momento, mas quero que ele viva e veja as grandes coisas que Deus pode fazer no futuro dele. Sei que tudo aconteceu conforme a permissão de Deus, que pode fazer, que protegeu meu bebê e a minha vida.
Ritika, seu bebê e esses outros cristãos vítimas da violência na Índia precisam de socorro urgente para sobreviver e continuar testemunhando o amor de Deus. Em 12º lugar, nós temos a Síria, com população de 20,6 milhões, 579 mil cristãos e com religião predominante sendo o islamismo. Aqui a gente vai falar sobre a Mary. Quem que é a Mary? Mary é uma cristã, uma jovem síria formada em engenharia civil, que participou de um projeto de esportes da Portas Abertas. Ela aprendeu sobre o modelo de liderança de Jesus e viu que deveria usar seus talentos de alguma forma após os terremotos no país lá em 2023. E o que ela fez? A seguidora de Cristo, ela enxergou a necessidade das pessoas e percebeu que ela poderia agir para transformar a realidade daquele povo perto dela. Então a Mary criou uma equipe com seu irmão e outros jovens cristãos perto dela, mobilizou as pessoas dentro e fora do país, comprou alimentos, produtos de higiene com as doações e também distribuiu aos mais necessitados. E aí o que ela disse? Não faço ideia de onde tirei forças para fazer o que estou fazendo, mas sei que Deus estava comigo e ainda está. Meu único desejo é que Deus se revele por meio de nós ao povo. Por fim, nós vamos para o último país da perseguição extrema, 13º país, Arábia Saudita, com uma população de 36,3 milhões de habitantes, 2,2 milhões de cristãos, mais uma vez, religião oficial, islamismo. E nós temos o testemunho de Walid. Walid ainda vive rodeado pela família que está continuamente envolvida em práticas do mal, mas ele continua a permanecer forte na autoridade de Cristo e não vive com medo. Ele é parceiro, e quem disse foi um parceiro de Portas Abertas, falando sobre esse Walid, que se tornou cristão após clamar a Deus, ao estar cercado por espíritos malignos. Agora a gente conheceu um pouquinho mais sobre como os cristãos vivem nesses países onde a perseguição é extrema. A gente ouviu, esses testemunhos, essas pessoas, mas o que a gente pode fazer com tudo isso? Como que a gente pode, de alguma forma, ser eficiente no reino para ajudar essas pessoas, de alguma forma que muitas vezes estão tão distantes da gente, fisicamente? Como nós podemos fazer isso? Orar de maneira mais específica para a realidade de cada nação. É por isso que é importante a gente ter esse conhecimento e ter esse estudo, para a gente saber exatamente em que ponto orar por cada um deles. E também para compartilhar com os nossos amigos, amigas cristãos, que possam se interessar sobre o assunto e se engajar em proteger a igreja perseguida. Eu acho interessante estudar isso sobre a igreja perseguida, esse consideravelmente longo estudo, se a gente for ver por tempo, mas se a gente for ver pela riqueza que tem de detalhes, um tanto de coisa que aconteceu curto e tão breve. Mas para mim, pelo menos, quando eu paro para estudar sobre a igreja perseguida, para mim o que mais fica forte, ainda que a gente pare para pensar na necessidade de orar pelos nossos irmãos, para mim o que fica mais forte é um confronto de qual tem sido o nosso posicionamento como igreja de Cristo ao representarmos Jesus na terra, ao carregarmos a nossa fé, o que temos feito como corpo de Cristo para protegermos os nossos que estão necessitados, que estão sofrendo essa perseguição. E como igreja nós vamos nos reunir num período de oração curto pelos nossos irmãos, infelizmente curto por conta do horário avançado já, mas antes disso eu queria só pedir para os irmãos abrirem e lerem comigo o texto de Marcos, capítulo 16. Vamos ler rapidamente esse texto. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. No versículo 14 ao 20, amém? A igreja de Jesus achou? Amém? Quem achou dizer amém? Quem não achou, misericórdia. Amém, amém. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de seu coração, porque não acreditaram os que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes,
e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que os acompanhavam. Acredito que ler essa grande comissão que Jesus estabelece para a sua igreja, antes de ser ascendido aos céus, nos traz algumas coisas que nós temos que levar, vendo ainda todos esses testemunhos, toda essa história que nós vimos. Eu acredito que não haja outro sentimento além de um temor, de enxergarmos a nossa missão como a igreja, tanto de levar o Evangelho para aqueles que não receberam, como de sustentar e darmos os braços uns aos outros, como diz Gálatas, sustentar uns aos outros, a palavra do grego bastazo, suportar, ser suporte, ser parte, levantando esses irmãos, sermos corpo de Cristo realmente. Jesus, a primeira coisa que ele faz nesse texto com os discípulos é censurar a incredulidade desses discípulos e o coração deles, que a gente vê que o próprio Jesus fala, que eles começaram a ter incredulidade daqueles que viram Jesus depois de ressurreto, além deles. Vai além de tudo de um egoísmo. Jesus apareceu para eles, mas apareceu para os outros, não apareceu só para nós. Jesus veio para todos. E a nossa missão é, como corpo de Cristo, nos unirmos e levarmos o Evangelho ao redor do mundo. Jesus também censura aos seus discípulos a dureza do coração deles, mediante essas novas almas que estavam sendo entregues. Também censura a nossa dureza de coração. E convoca todos os seus discípulos. E aqui vem uma curiosidade. No grego, a palavra para todos significa todos. Piadinha típica do pastor. A palavra todos. Todos significa todos. Todos os discípulos de Jesus, os 11 discípulos na época, todos que se tornaram discípulos de Jesus, todos, eu e você, irmão, todos os discípulos de Jesus são convocados a ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, esse será salvo. E os sinais que Jesus diz que acompanharão, nós vemos isso na história da igreja, nós vemos isso nas histórias desses cristãos, sinais que acompanham aqueles que se tornam filhos de Deus. Em seu nome, expulsaram demônios, como vimos na história do Walid na Arábia Saudita, perseguido, rodeado por demônios. Em Jesus, esses demônios foram expulsos. Ele encontrou liberdade. Falarão novas línguas, essas línguas espirituais e as línguas idiomas, como aconteceu em Atos 2, que os cristãos começaram a pregar em idiomas que não sabiam. E ainda, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Isso é tanto literal, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ao pegar, foi ser mordido pela serpente e não foi atingido, como figurativo também, para todos os sofrimentos que seguirão os cristãos. Esses cristãos sofrendo, não foram atingidos fisicamente, talvez, mas o espírito deles inabalável, como o testemunho da irmã que foi esfaqueada, inabalável, como o testemunho do pastor que perdeu a família, inabalável. Apesar das dificuldades, das incertezas, dos momentos de fraqueza, a certeza absoluta, uma única: Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele é a nossa força. É nesse poder de Jesus que liberta os cristãos do começo da igreja, de quando Jesus foi crucificado e depois ressurreto, até os dias de hoje, ao redor do mundo. É esse poder de Jesus que mantém a igreja em pé. O que Napoleão Bonaparte mesmo fala, quando vê os impérios do mundo, ele fala: tantos impérios se levantaram e caíram, mas um império permaneceu. E é o reino de Jesus, que nunca vai ser destruído, porque Ele é a base dessa igreja. Então pode ser o governo comunista, pode ser o islamismo, pode ser o próprio diabo se levantando contra a igreja. Não vai cair, porque essa igreja é de Cristo. E Cristo, a cabeça, é forte, é saudável. Vamos nos colocar em pé, orar pelos nossos irmãos. Vamos nos reunir.